A misteriosa mulher da Ilha do Meio. Essa história foi me passada pelo meu amigo também pesquisador de mistérios, Ney Leme. Um caso revelado ao público pelo respeitável ufólogo Vitório Pereira. Segundo as palavras de Pereira, a mulher da Ilha do Meio, ao contrário do que muitos possam imaginar, não é uma lenda urbana. Trata-se de uma história real e intrigante, com perfil ufológico, que fez parte, e creio ainda faz, dos anais da Polícia Civil Federal e Interpol do Estado do Pará. O caso, até recentemente, era desconhecido do público e me foi entregue diretamente pelo amigo coronel William G. Holanda, alguns meses após a Operação Prato, disse Vitório Pereira. Este é o caso de uma estranha mulher chamada Elizabeth Kemneberger. Se as metrópoles guardam as suas lendas urbanas e os rincões do interior do país juntam suas ocorrências inusitadas atribuídas ao folclore e às crenças religiosas, as lendas litorâneas também se estendem pela imensa costa marítima brasileira e do Pará, região amazônica, terra de sons estranhos da Operação Prato e inúmeros avistamentos de OVNIs e até criaturas exógenas. Nos chega mais um caso ainda sem explicação, pesquisado por Vitório Pereira, que teve contato direto com as fontes primárias de informação no passado. Trata-se da história de uma estranha mulher estrangeira chamada Elizabeth Kemneberger, que durante algum tempo residiu na região norte do Brasil. Através de um amigo de família conhecida na capital paraense, ela teria chegado em Belém durante o ano de 1975, vindo de Salvador, Bahia. A desconhecida, cuja origem não se sabia ao certo se era francesa ou suíça e que seria chamada apenas de Beth, declarava que estaria providenciando a sua naturalização brasileira. Em seu passaporte inglês, número 872152-A e outros documentos de identidade, constava que Elizabeth Kemneberger tinha nacionalidade suíça. Teria nascido em Monsigny em 18 de agosto de 1947. Era naturalizada inglesa e domiciliada em Paris. Beth era branca, loira, olhos azuis amendoados, magra. Ao contrário das mulheres escandinavas, ela tinha estatura baixa, seria divorciada e profissionalmente era desenhista de moda. Comumente, ela costumava usar vestidos compridos, rente aos pés, com mangas também compridas, de punhos fechados até junto às mãos. Visitando a região, o Salgado Paraense, no município de Bragança, a cerca de 200 quilômetros de Belém, a mulher estrangeira revelou estar bastante interessada na compra de uma ilha local. Seus deslocamentos constantes por aquela zona foram realizados por João Olaia, comerciante, que fazia a linha de barco para a Ilha do Meio e para outras ilhas circunvizinhas com a tarefa da venda de alimentos e transportes de passageiros. Beth conseguiu comprar terras na chamada Ilha do Meio, que se situa na Bahia do distrito de Emboraí, pertencente ao município de Bragança. A ilha se localiza abaixo da cidade de Urumajó, atual Augusto Corrêa, distando cerca de 6 horas de lancha do continente. Já de posse da sua propriedade na referida ilha, Elizabeth procurou reunir os poucos moradores e disse ter interesse em comprar imediatamente outras propriedades. Houve relutância da parte de alguns, pois uma das exigências era que, fechado o negócio, deveriam deixar o mais breve possível os locais de suas ex-moradias. Os documentos relacionados às compras teriam sido registrados no cartório do primeiro ofício da cidade de Bragança e incluíam direitos hereditários. Mesmo após fazer a aquisição de vastas terras na Ilha do Meio, Elizabeth não residia e tampouco visitava a ilha. Somente algum tempo depois ela passou a ir ao local com mais frequência. Segundo os populares locais, Beth então chegava na ilha quase sempre acompanhada de pessoas com hábitos estranhos. Cada vez que isso ocorria, segundo testemunhas, as pessoas recém-chegadas com ela costumavam desaparecer para sempre, sem que pescadores e barqueiros conseguissem saber para onde ou como aquilo ocorria.
Betty também atraiu a atenção dos moradores de Bragança por comprar semanalmente dos pescadores entre 200 quilos e 400 quilos de peixe, sem que ninguém soubesse informar qual destino seria dado ao pescado, uma vez que não era posto à venda no mercado do município. Logo, os boatos sobre o excêntrico comportamento da loira estrangeira já saltavam as fronteiras do então município de Urumajó e se espalhava por toda aquela mesorregião. A alta compra dos peixes levantou as suspeitas de que a mulher estivesse acobertando um bando de guerrilheiros na Ilha do Meio. As informações chegaram até o capitão militar Irangê Holanda, que naquela mesma época servia a FAB e comandava uma investigação militar na região, a chamada Operação Prato. Ao tomar conhecimento do fato, a princípio, Holanda suspeitou que Elizabeth pudesse estar envolvida com o movimento de guerrilheiros ou contrabando de armas. Teria ele então, com apoio de voluntários locais, deslocado alguns militares até a Ilha do Meio para realizar averiguações e buscar mais informações sobre as reais atividades daquela mulher. O grupo conseguiu encontrar a cabana de Betty na ilha, abandonada, em estado precário e com poucos utensílios no seu interior. Segundo alguns, quando Betty se encontrava em sua casa, era comum ver estranhos e assustadores movimentos de luzes sobrevoando silenciosamente a região. Alguns diziam que as luzes eram como pequenas luas que desciam sobre a ilha. Quando isso acontecia, Betty costumava sair às altas horas no meio da noite a percorrer os campos. Ela teria sido advertida várias vezes para evitar aquelas caminhadas, pois ali transitavam serpentes e outros animais selvagens, mas sempre ignorava os avisos. Em muitas ocasiões, Betty era vista tarde da noite, caminhando sobre as areias da praia, totalmente despida. Tudo isso chocava a população local, que não conseguia compreender o discrepante comportamento da estrangeira. E assim, cada vez mais desconfiados da mulher, por vezes temerosos e, além disso, receosos das atônitas luzes celestiais, por 2 ocasiões, pescadores locais denunciaram à polícia sobre as estranhas ocorrências. Na primeira delas, Betty prestou depoimento, mas por falta de provas e por não ser constatado nenhum crime, ela teria sido liberada em seguida. Já na segunda apreensão, quando ela teria sido levada por agentes federais para se explicar em Belém, aconteceu algo bastante inusitado. No caminho para a delegacia, junto com alguns guardas, assim que chegaram na cidade, Elizabeth disse que precisava ir com urgência ao banheiro. Após alguns minutos, quando foram procurá-la, ela havia sumido. Comentou-se que ela poderia ter subornado os guardas para poder fugir. Depois desse fato, ela nunca mais foi vista. E essa história continua até hoje um grande mistério.